Boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Esse é mais um vídeo do canal Disciplinas Pedagógicas. Estamos voltando aqui mais uma vez com a temática da alfabetização nessa série que a gente está chamando de Alfabetizar e Letrar, e que está relacionada à disciplina de Laboratório de Linguagens e Alfabetizações e também Laboratório de Culturas. Na semana passada a gente falou sobre os 5 desafios da prática alfabetizadora ou do trabalho do professor e da professora alfabetizadora, e hoje a gente vai falar das dimensões do trabalho do professor ou da professora alfabetizadora, ou as dimensões da prática alfabetizadora. A gente vai falar principalmente das principais atividades, das principais maneiras com as quais o professor precisa lidar continuamente, né, com as suas habilidades, pondo as suas habilidades em movimento, e que são dimensões do trabalho da alfabetização que vão estar sempre presentes, não só no momento que o professor está ali em sala de aula, mas também em outros momentos em que ele está planejando, refletindo sobre o seu trabalho. Então vamos falar sobre as dimensões da prática alfabetizadora. Vamos lá. Bom, então, primeiro aspecto, primeira dimensão do trabalho do professor ou da professora alfabetizadora é o planejamento. E aí a gente vai falar do planejamento no seu sentido amplo, né? Tanto o sentido curricular, o sentido do programa, que é aquele planejamento super importante que o professor tem que fazer no início do ano, a respeito das suas prioridades e dos conteúdos e objetivos que vão ser desenvolvidos ao longo de cada bimestre ou de cada trimestre, mas também aquele planejamento que o professor acaba fazendo mais no fim de semana, o planejamento da semana, às vezes um planejamento de um dia para o outro. Então esse tipo de planejamento, que é o planejamento curricular e do programa, ele é fundamental. Então isso vai sempre fazer parte do trabalho do professor alfabetizador, e talvez a dimensão mais importante, né, porque se trata da organização desse trabalho. Mas a gente tem outros planejamentos que o professor tem que fazer, né? O planejamento da rotina, da sua turma, em que momento ele vai dispor de determinado tipo de atividade, ou vai centrar no trabalho com alfabetização, ou no trabalho com o numeramento, ou com um projeto, em que momento ele vai colocar ali atividades mais lúdicas, como é que ele vai criar uma rotina de modo a aproveitar a motivação dos alunos, o momento e o conhecimento que ele tem da própria turma em relação a maior aproveitamento, e também uma prática dialogada com os estudantes, o melhor momento de se fazer determinadas atividades, ou trabalhar com determinado campo do conhecimento, seja ele aquele previsto lá no currículo, ou seja aquele que o professor está trazendo ali para incrementar ou para contemplar os interesses dos alunos. Então tem esse planejamento do processo, né, assim, quando que vão ser feitas as provas, isso tudo está incluído aí no planejamento dessa rotina, desse calendário escolar, ou calendário da turma, né, e do professor, e é super importante. Mas existe outro planejamento que poucas pessoas mencionam, que é o próprio planejamento do trabalho docente, né? A gente poderia chamar o planejamento do planejamento. A gente pode considerar o professor, em tese, segundo a lei do piso de 2008, ele tem 1/3 do seu tempo, da sua carga horária, deveria ser dedicada ao tempo de planejamento. Nem sempre as redes contemplam esse tempo, nem sempre esse tempo ele é realizado num ambiente em que o professor dispõe dos materiais de internet, mesmo na sua própria casa, e nem sempre esse tempo é suficiente. Então como é que o professor também planeja esse tempo que ele precisa dedicar ao planejamento das aulas, à elaboração
do currículo, e aí de outros aspectos que a gente vai falar também, que tem a ver com isso, que é, por exemplo, a seleção de materiais, que é o nosso próximo item. Bom, vamos lá. Se o planejamento é uma dimensão do trabalho do professor alfabetizador, do qual ele não pode se esquivar, um desdobramento objetivo disso é que o professor vai também ter, como uma das dimensões do seu trabalho, a tarefa de selecionar os materiais didáticos pedagógicos que ele vai utilizar nas suas aulas, na sua prática, durante o ano. E aí é um grande desafio, porque quando a gente está falando de seleção de materiais, a gente está falando de uma gama bastante ampla de materiais, que vão desde livros didáticos ou paradidáticos, livros de histórias infantis, materiais que possam compor ali um acervo de materiais escritos de diferentes gêneros textuais, então revistas de palavras cruzadas, revistas de quadrinhos, revistas de receitas, jornais. Na perspectiva do letramento, a gente está falando numa seleção de materiais amplos, não só para os alunos poderem ter acesso, manusear, mas também para servir como um dispositivo para o professor desenvolver algum tipo de atividade. Né? Então, não é só os livros didáticos. Também poderíamos mencionar aqui os jogos que o professor tem que selecionar, ou às vezes construir. E, obviamente, os materiais para confecção de murais e de jogos ou de outras atividades que o professor queira desenvolver com os estudantes. Então, esse tipo de seleção, inclusive, é muito importante porque entra aí uma questão, muitas vezes, problemática, porque nem sempre as escolas disponibilizam esses materiais em quantidade suficiente para que o professor possa construir esse trabalho. Né? Inclusive, quando a gente fala aí da impressão, né? Antes a gente tinha um mimeógrafo, que era um recurso um pouco mais barato, algumas escolas ainda mantêm, mas a questão da impressão, da Xerox, ainda é uma questão em que muitas escolas acabam limitando esse acesso a esse tipo de material, por falta de recursos, obviamente, o que dificulta um pouco o trabalho do professor. Claro que outras dificuldades vão aparecer, como onde buscar esses materiais, principalmente na internet. Isso tudo a gente vai falar em algum momento mais específico. Mas só para a gente, ainda nesse ponto, destacar uma questão importante, é que essa seleção de materiais, alguns materiais o professor, logo no início do ano, ele vai precisar selecionar, porque são materiais permanentes. Então, a gente está falando aqui desde as coisas mais simples, como o pilô, as folhas, o material para fazer o mural e tal, mas até materiais mesmo para construção de jogos, um livro de referência, um livro didático, um livro de história, e outros ele vai desenvolver ao longo do ano, principalmente as atividades escritas, né, ou impressas, ou mimeografadas. Então, há momentos diferentes em que o professor vai fazer a seleção de materiais. Então, alguns materiais no início do ano ele já vai poder selecionar, outros ele vai estar sempre tendo que olhar para o seu planejamento para ver que tipo de material ele vai selecionar. Então, é um trabalho que vai acompanhar o professor o ano inteiro, tá? Bom, claro que só os materiais não decidem, não dizem sobre a qualidade do trabalho, sobre como o trabalho vai ser desenvolvido, mas ele é muito importante, e também é importante a definição das atividades que o professor vai desenvolver, que é o próximo tópico. Bom, então o professor, ele tem, e a gente já falou sobre planejamento, uma dimensão importante, seleção de materiais, e claro que a seleção de materiais, ela está indissociavelmente relacionada à definição das atividades. É uma decisão cotidiana em que o professor toma
sobre que tipo de atividade ele vai proporcionar aos seus estudantes para poder atingir determinados objetivos que estão lá no planejamento com os recursos e com os materiais que ele tem. Então, que tipo de atividades são essas? Às vezes, quando a gente fala sobre atividades que o professor vai passar para os alunos, se pensa logo assim, uma folhinha, né? É uma forma até um pouco, não pejorativa, mas eu diria assim, um pouco é, é, reducionista do que é essa atividade, né? É claro que, inclusive, essa é uma atividade essencial. O aluno está ali com um material que ele possa fazer o registro da compreensão que ele está tendo de um determinado tipo de conteúdo, ou desenvolvendo alguma habilidade, alguma competência ali de escrita, de leitura, mas a definição de atividades também se relaciona com aquelas atividades de interação que o professor vai desenvolver com os estudantes. Às vezes uma conversa, às vezes um jogo verbal, às vezes uma brincadeira mesmo. Tudo isso são atividades que podem não ter o registro escrito, mas elas são importantes de serem consideradas, de serem incluídas na rotina da alfabetização, porque são atividades que suscitam o desenvolvimento, promovem o desenvolvimento desse processo de aquisição da leitura e da escrita, desse processo de letramento também. E o que é importante se considerar nessa escolha das atividades são algumas questões como a variabilidade, ou seja, a gente precisa ter um certo cuidado de não ser muito repetitivo no tipo de atividade que a gente oferece, porque isso pode desmotivar, mas também porque diferentes atividades contemplam diferentes formas que os estudantes têm de aprender, a clareza em relação à intenção. Às vezes, nem sempre uma atividade impressa, escrita, mimeografada vai contemplar um objetivo que uma atividade, por exemplo, de interação mais livre, ou um jogo, por exemplo, vai promover, né? E, claro, estar atento à intervenção, porque qualquer atividade que os alunos venham a desenvolver, mesmo aquelas em que a gente considera em que eles vão desenvolver com maior autonomia, é preciso o professor estar atento à necessidade de que ele intervenha, quando, quando solicitado ou não, dependendo de como se observa e se considera essa questão da intervenção didática, que é o nosso próximo tópico. Bom, aí outra das dimensões do trabalho docente, super importante, e aí dentro do próprio movimento da rotina, daquela parte mais de interação do professor, de presença pedagógica, é a intervenção didática. O que a gente está chamando de intervenção didática? O professor, ele propõe uma atividade, ele às vezes se coloca no centro do processo, às vezes ele coloca o aluno no centro do processo, e esses deslocamentos, na verdade, eles seriam menos polêmicos se a gente considerasse a intervenção didática como uma dimensão inescapável, uma dimensão importantíssima do trabalho do professor alfabetizador, de todo o professor em geral. O que significa isso? É a gente nem considerar que o aluno vai desenvolver suas habilidades, vai atingir determinados níveis de letramento ou de alfabetização por pura espontaneidade, e nem achar que o professor apenas
reproduzindo aquela lógica muito criticada pelo Paulo Freire, da lógica bancária, vai conseguir inculcar na cabeça dos estudantes determinados aspectos, determinados conteúdos, e fazer com que eles desenvolvam seus potenciais. Então, a intervenção didática é aquele momento em que o aluno está desenvolvendo uma atividade, mas o professor está atento à dificuldade que o aluno pode apresentar, ou mesmo quando ele não está desenvolvendo ou apresentando uma dificuldade, ou pelo contrário, ele está realizando de uma forma muito rápida as atividades, de uma forma burocrática, ou às vezes com muita eficiência, mas perdendo o interesse rapidamente. Então, o professor precisa fazer uma intervenção, e essa intervenção ela vai se dar tanto nos momentos coletivos, mas principalmente nos momentos de intervenção individual, né? O professor está ali atento, está olhando, está verificando, porque nem sempre os alunos vão manifestar as suas dificuldades, e principalmente o aluno em processo de alfabetização nem sempre vai saber expressar de uma maneira bem definida qual a dificuldade que ele está apresentando. Então, o olhar, a observação, a conversa, não só no sentido de corrigir, vamos corrigir isso aqui, mas de questionar, de provocar, de lançar pergunta para os alunos, ou para o aluno individual, de buscar resolver com ele, é um momento em que o professor se faz também professor, que é o momento da intervenção, sabe? Não dá para pensar no professor sem esse momento ativo de interação, em que não há ali um centro, mas há uma troca em que o professor ele tem sempre a responsabilidade, sim, de dirigir o processo, mas respeitando também a iniciativa do aluno, as hipóteses dos alunos, os questionamentos e as dúvidas. A intervenção pedagógica, nesse sentido, é uma dimensão que precisa ser muito bem trabalhada, e o que o professor não pode também se furtar a fazer, sob pena do processo de alfabetização não ocorrer. Bom, aí a gente falou de 4 dimensões importantes do trabalho, de planejamento, a seleção de materiais, a definição de atividades, a intervenção didática, e a reflexão sobre a prática. Olha que interessante, a gente, dos 5 itens aqui que a gente elencou, o planejamento e a seleção de materiais são 2 momentos em que o professor dos aspectos, né, do trabalho docente, que às vezes não aparece na sala de aula, porque é um trabalho que está relacionado com o preparo mesmo do trabalho docente, do professor. E agora a gente está chegando num outro momento que ele está meio que no meio, né? Assim, e a gente falou da definição de atividade e da intervenção didática, mas a gente pode falar aqui também agora da reflexão sobre a prática, né? Que é esse momento que ficou esse termo, né? Inclusive na década de 2000, final da década de 90, início da década de 2000 ficou muito conhecido primeiramente através do livro do psicólogo americano Donald Schoen, Educando o Profissional Reflexivo, né? E depois ensejou um pouco o pensamento da reflexão sobre a prática docente, né? Então aí o Philippe Renaud entrou um pouco na onda e também escreveu um livro sobre isso, se não me engano é a prática reflexiva no ofício do professor, mas tudo isso para dizer que o que basicamente esses autores disseram, e que ponderadas as críticas importantes feitas inclusive no livro Professor Reflexivo no Brasil, da Selma Garrido e do Evandro Guedin, se eu não me engano, ponderadas os exageros, assim, as críticas necessárias a esse conceito de reflexão sobre a prática, de fato, é importante que o professor pense sobre o que aconteceu.
não só na ação, né? Porque nem sempre é possível pensar com ponderação, com cuidado, com método na ação, mas o professor também reflete na ação, às vezes diante de uma situação imprevista, ele precisa dar conta de uma situação inusitada, e aí ele coloca em ação a sua reflexão dentro da ação, mas também a reflexão sobre as ações, sobre a prática. Às vezes o vídeo trava e não grava tudo, né? A gente regrava aqui. Mas o que eu estava falando é dos momentos de reflexão, né? Reflexão na prática, que é a discussão que o Donald Trump traz, ela acontece naquele momento em que o professor se depara com algo inusitado, uma situação inesperada, imprevista, e aí ele precisa refletir de modo rápido, a partir dos repertórios que ele já tem, mas considerando a situação, para dar conta daquela solução, daquele problema. Obviamente, se a gente aplicar isso ao campo da educação e ao campo do trabalho docente na alfabetização, a gente vai ver que isso é importante, isso acontece, é importante que o professor esteja preparado quando o seu planejamento não funciona, mas também é importante que ele faça a reflexão da prática, ou seja, sobre a prática, após o momento da prática, que é, em geral, o que o professor vai fazer. Ele vai fazer, e ele deve fazer, na verdade, porque nem sempre ele dispõe do tempo, e mais do que isso, das ferramentas para sistematizar essa reflexão, porque é isso que é importante, refletir sobre o que foi a aula, refletir sobre o seu planejamento, refletir sobre o que não deu certo e o que deu certo. E aí, voltando àquele tema da aula passada, dos desafios, e a gente elencou como um deles a relação teoria e prática, é nesse momento que o professor talvez vai precisar recorrer à teoria. Ele não vai ter tudo sistematizado, né, na sua cabeça para poder explicar as situações. Às vezes ele vai precisar voltar a uma teoria ou abordar algo novo para entender uma situação didática que não deu certo, uma situação de um aluno específico, ou uma situação muito específica, ou uma situação mais geral de um aluno. Então, essas situações, inclusive, se transformam em situações de investigação para o professor. Né? Por isso que a gente fala do professor reflexivo e também do professor pesquisador, porque ele se torna um pesquisador da prática, um investigador, porque ele está interessado não só em resolver os problemas, mas em entender e compreender. O que é importante também ressaltar é que essa reflexão, o ideal é que ela não seja feita só, não seja só um trabalho individual do professor, mas que seja um trabalho coletivo, que o professor possa fazer isso nos momentos de planejamento, de encontros com outros professores, para que essa troca ela seja, inclusive, rica no sentido de se identificar problemas que outros professores também observam e que, a partir dessa observação comum, se possa discutir, ou com um professor mais experiente, que vai trazer a experiência dele, ou com um professor que vivenciou e resolveu aquela questão de uma determinada forma. Então, a reflexão sobre a prática, ela é uma dimensão fundamental do trabalho do professor, faz parte do trabalho docente e ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser sistemática, ela precisa ter um tempo reservado para isso, porque é através dela que o professor também vai se tornando um professor mais capacitado, flexível e preparado para lidar com as situações imprevistas e os desafios que os alunos trazem, que a sua própria prática traz. Tá? Então, vamos agora ver algumas sugestões de leituras para a gente encerrar esse vídeo. Bom, então, para terminar, vamos fazer aqui aquela sugestão ou aquelas sugestões de leitura. Né? Então, eu vou sugerir 2 livros e uma dissertação. Então, na semana passada eu sugeri 2 livros e um artigo, hoje eu vou sugerir uma dissertação. Tá? Mas, como livro, o primeiro que eu gostaria de indicar é o Guia Teórico do Alfabetizador,
que é um livro da professora de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, a Miriam Lemley. É da série Princípios, então são aqueles livrinhos um pouco menores, livro tamanho de bolso. E apesar dele ter esse nome teórico, guia teórico, ele é um livro bastante prático, né? Então, ele vai apresentar as capacidades necessárias para a alfabetização, vai apresentar alguns problemas comuns relacionados à discriminação das formas das letras, dos sons, da consciência da unidade da palavra, essa relação entre fonema e grafema, os problemas que se apresentam no processo de alfabetização. Então, tudo isso a partir de um olhar teórico, inclusive a partir de uma discussão também sobre a variação da linguagem falada e da linguagem escrita. Então, eu acho um livro muito sucinto, muito gostoso de ler, e, como eu disse, é um livro bastante prático, tá? Um outro livro que também tem esse formato de bolso, também é da série Princípios, é o Guia Prático do Alfabetizador. E esse é da professora Marlene Carvalho, que é professora, ou era professora da Universidade Católica de Petrópolis, e ela desenvolve um livro que tem indicações, como o próprio nome diz, muito prática sobre o processo de letramento, com sugestões didáticas sobre rodas de leitura, leitura com crianças pequenas, como trabalhar a leitura em voz alta. Ela também vai fazer algumas sugestões de jogos, de atividades, de construção da noção da sílaba oral. E ela, na segunda parte do livro, ela vai apresentar mais sugestões a respeito de metodologias de alfabetização é, que não são muito utilizadas. Na verdade, no Brasil sempre teve uma querela dos métodos, até ali a década de 80, dos métodos mais sintéticos, dos métodos analíticos, e ela vai trabalhar a partir desses métodos que têm unidades maiores como referência. Então, a frase, a palavra. Bom, vamos lá. E aí, a última indicação que eu vou dar aqui é uma indicação de uma dissertação, né? Uma dissertação de mestrado da Luciana Riboli de Oliveira, dissertação defendida em 2012 na Faculdade de Educação da USP. Então já tem aí 11 anos, né? Se chama Várias Dimensões do Trabalho de Alfabetização para Professoras Participantes dos Programas Letra e Vida e Ler e Escrever. Esses são programas que foram desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Letra e Vida e o Letra e Escrever, ele é até um pouco mais antigo. Se eu não estiver enganado, é um programa que ele foi desenvolvido, inclusive, com assessoria da professora Thelma Vaz, que é uma grande professora e pesquisadora da área de alfabetização, foi, inclusive, orientanda da Emília Ferreira, se eu não me engano. Mas eram programas estruturados para fomentar a formação de professores alfabetizadores. E a Luciana, ela faz uma análise não só desses programas, mas das trajetórias desses professores e também das dimensões desse trabalho, né, que é justamente o tema desse vídeo. Então, ela vai falar sobre o guia de planejamento de orientações didáticas, vai falar das trajetórias e visões sobre a docência dessas professoras. E a parte mais interessante, assim, que para mim, é o capítulo 4, né, que tem as entrevistas e que ela vai aprofundar mais essa questão das dimensões do trabalho do professor alfabetizador, da professora alfabetizadora, considerando esse contexto aí de um programa que estava sendo desenvolvido lá no município de São Paulo, e como é que isso também implica,
né? Que implicações isso tem no trabalho do professor. Tá? Então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que ele ficou um pouquinho mais curto. A gente conseguiu tirar a marca d'água que estava no outro vídeo. E é isso, a gente vai aprendendo. Coloquem aí suas sugestões, seus comentários, que outras dimensões importantes podem ter ficado de fora. Com certeza vocês vão falar avaliação, mas isso a gente vai abordar num tema específico. E fiquem à vontade para comentar. E na semana que vem a gente vai trazer um tema mais detalhado de cada uma dessas dimensões. A gente vai começar a trabalhar cada uma dessas dimensões e vamos trabalhar na próxima semana o planejamento em alfabetização. Tá? Então, obrigado e até a próxima.